está usando máscara. A pessoa, um ator, que além de estar fazendo um papel que não é ele ainda usa uma máscara para confundir mais ainda. É exatamente essa figura do hipócrita. A questão aqui, meus amados irmãos, é como eu posso ajudar meu irmão a vencer o pecado, estando eu em pecado? Como eu posso ser uma bênção na vida do meu irmão para fazê-lo sair da lama se eu estou na lama? E o pior, eu acabo escondendo o meu pecado, eu acabo fingindo que tudo está bem comigo, agindo como se eu estivesse na glória celestial. Meus amados irmãos, para que eu possa ajudar o meu irmão a vencer o pecado, aquele pecado que está atrapalhando a sua vida com Cristo, eu tenho que primeiramente tirar qualquer obstáculo, qualquer pecado da minha vida. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, o texto que nós mencionamos, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, meus amados irmãos, nós não andamos por aí colocando as claras, denunciando as faltas dos outros, falando dos pecados das outras pessoas, mas nós seremos sensatos, nós seremos coerentes quando nos propusermos a ajudar, a cuidar de alguém. Nós não devemos fazer isso com injustiça, não, somos cuidadosos. Nós devemos mostrar que na vida também é assim que nós ajudamos o outro, irmãos. E enquanto eu busco a santidade, eu também quero que o meu irmão busque santidade. Meu irmão que me vê, que me recebe para receber uma ajuda, para receber uma orientação, esse irmão precisa ver que eu estou também buscando santidade para a minha vida. Não estou sendo hipócrita, condenando o pecado dele, sendo que em mim não está sendo condenado por mim. Devemos atentar, meus amados irmãos, para dois perigos extremos no que se refere aqui a esse autoexame. Quanto a esse autoexame, primeiro nós devemos estar tão seguros de nós mesmos que muitas vezes nos iludimos, achando que nós estamos firmes na fé, achamos que nós estamos já com o pé nos céus. Nós acabamos nesse autoexame, achando que em vez de olharmos para Cristo, nós olhamos para nós olhamos para o nosso jeito, nós olhamos para a maneira como nós pregamos, nós olhamos para a maneira como nós oramos, olhamos para o jeito como nós estamos fazendo com a igreja. Então nós olhamos para nós e deixamos de olhar para Cristo. E aí nós não contemplamos a graça de Cristo, o amor de Cristo. Isso é um perigo muito grande para nós cristãos, quando nós somos levados a fazer o autoexame. Irmãos, na hora do autoexame você precisa entender: olhe para Cristo, olhe para a graça de Cristo. Esta atitude nos levará à dependência, à submissão. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, e esse é um perfil, infelizmente, de muitos cristãos, e que nós somos tentados a agirmos assim constantemente, olharmos sempre para nós mesmos. Isso gera perfeccionismo, um pecado tão grave como o legalismo, o antinomismo. Sabe o que é antinomismo? Aquela pessoa que diz: eu não quero leis, não precisa leis, eu sou dono da minha própria vida. A hipocrisia. Irmãos, sempre que pecarmos, devemos correr para Cristo, devemos pedir perdão a Cristo. Nunca confie em si mesmo, porque a nossa confiança precisa estar em Cristo e não em nós mesmos. Depois de fazermos esse julgamento correto a nosso respeito, então, depois de tomarmos a devida providência a respeito do pecado, seja nosso, seja do nosso irmão, então vamos estar aptos para ajudar o nosso irmão. Eu quero aqui, meus amados irmãos, fazer algumas aplicações com base naquilo que nós falamos nessa noite. As seguintes aplicações, que podem ser extraídas aqui desses 5 versículos que nós lemos. Primeiro, em relação aos outros, em relação ao meu irmão, em relação ao meu próximo.
Como deve ser o meu julgamento? Como é que eu devo me comportar? Porque nós convivemos com pessoas. Então, em relação ao meu próximo, em relação aos outros, eu devo julgar somente as ações deles. Eu devo julgar as ações deles agora sem me esquecer das minhas. Sem me esquecer de cuidar primeiro das minhas. Não queira condenar o pecado na vida do seu irmão, se você não condenou esse pecado primeiro na sua própria vida. Mas há uma outra aplicação, não apenas em relação aos outros, em relação ao seu coração também. Querido, nós devemos julgar as nossas motivações. Todas as vezes que nós formos fazer algo, sempre que nós formos tomar alguma decisão, ou fazermos alguma coisa, ou pensar em alguma coisa, sempre nós precisamos perguntar o seguinte: é a vontade de Deus que estou fazendo, ou é a minha própria vontade? Pense sempre: é a minha vontade ou é a vontade de Deus? E outra pergunta você deve fazer: no que Deus será glorificado se eu fizer ou não essa coisa? Em que Deus vai ser glorificado? E a terceira pergunta: quais são as reais motivações do meu coração? Por que de fato eu quero fazer tal coisa? Amados irmãos, isso pode nortear a boa convivência. Isso pode fazer você um crente aceitável. Isso pode nos fazer bênção uns pelos outros, um na vida dos outros. Na nossa geração, quando um irmão procura o outro, aquele que vai ser procurado, ele já começa a julgar: quem é você? Veja como está no descrédito as posturas dos crentes. Eles não têm aquela liberdade. Tanto é que os crentes já estão dizendo assim: olha, não, cada um cuida de si, eu vou cuidar da minha vida. E aí agora as pessoas já estão inibidas a procurar um ao outro, porque sabem que ninguém confia em ninguém. Veja o nível de descrédito que o julgamento precipitado levou à própria igreja. Amados irmãos, nós reunidos, se você me procura, se você trata alguma coisa comigo, eu vou tomar aquilo como sendo um irmão, servo de Deus que me procurou, e eu tenho que receber isso, por entender que Ele está cuidando desse assunto na vida dele, Ele está tratando esse pecado na sua própria vida. Então eu tenho que receber aquele irmão, agradecer a Deus por aquele cuidado recebido. Mas está sendo o contrário, alguém procura o outro, e ali aquela conversa gera conflitos, gera brigas, porque dizem: o que você tem a ver com a minha vida? Cuide da sua vida. Isso não pode acontecer dentro da igreja. Nós precisamos ter cuidado uns com os outros, meus amados irmãos. Quando nós não praticamos esse julgamento próprio, nós prejudicamos a nós mesmos, nós prejudicamos também aquelas pessoas com quem nós poderíamos ajudar, nós poderíamos estar ajudando, orientando com amor, para que elas pudessem vencer os seus pecados e crescerem na graça. E é exatamente aqui, nesse ponto, no Sermão do Monte, que Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: vocês vão continuar vivendo, a igreja vai continuar andando, mas tenham cuidado com os julgamentos precipitados. Todos vocês podem julgar. Não julguem as motivações, se você não tiver a revelação dessas motivações daquele irmão que está passando por alguma dificuldade. Tem gente que olha o irmão, olha de mau jeito, já interpretou tudo, já julgou, já disse que aquele irmão é mau, e aí trata de uma forma tão precipitada e peca com hipocrisia e vai receber a consequência desse julgamento precipitado diante de Deus. Vamos ter mais cuidado, irmãos. Seja mais zeloso no trato com o seu irmão,
com a sua igreja, o trato com o seu esposo, com a sua esposa, entre irmãos em casa. Vamos colocar mais em prática essa instrução de Deus. Tenha clareza nos fatos. Não julgue sem primeiro ter convicção, certeza do que está acontecendo. E no julgamento, tenha certeza das consequências desse julgamento. Julgamento mal feito, julgamento precipitado, certamente terá uma consequência de vida de Deus, porque Deus não terá por inocente. E no seu julgamento, tenha a clareza da sua visão. Não queira olhar o cisco do olho do seu irmão se a sua visão está corrompida por uma trave. Se você está com uma trave, você não enxerga nada. Então, no julgamento, tenha clareza. Tire a trave primeiro. É exatamente essas simples verdades que o Senhor Jesus Cristo tem a compartilhar conosco nessa noite. E que durante essa semana, você exercite isso. Tenha clareza dos fatos. Tenha clareza das consequências. Tenha clareza da visão para detectar o pecado do seu irmão. Que Deus, com a sua graça e misericórdia, aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar.